Eu sou professor há mais de 20 anos. Já enfrentei falta de material, turma de 40 alunos sem ventilador, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas um desses desafios me preparou para o que está acontecendo nos últimos 2 anos. Os alunos começaram a entregar trabalhos escritos por uma máquina. Aí eu tive que me perguntar, eu vou lutar contra isso? Ou vou aprender a usar isso a favor da minha aula? Meu nome é Ulisses Vakirtsis. Sou diretor de escola pública em São Paulo, mestrando em educação na Universidade Metodista, e este vídeo faz parte da virada educacional da Metodista. Nos próximos minutos, eu vou tratar com vocês, mostrar para vocês, na prática, como utilizar a inteligência artificial no ensino de história. Vamos acompanhar alguns exemplos para que fique claro para todos que é uma ferramenta que pode ser usada e deve ser usada pelo professor. Bem, antes de abrir qualquer ferramenta, a gente precisa entender o tamanho que a IA tomou no meio educacional. Saiu uma pesquisa da Fundação Itaú em que diz que 84% dos alunos já usaram IA nos seus trabalhos, ou na sua totalidade, ou na maior parte dele. 32% desses 84% não tiveram orientação nenhuma sobre o uso da IA. Agora, nós temos uma parcela significativa de professores que usam, 79%. Tá? 79% de professores utilizando a ferramenta é um dado interessante. A grande questão que fica é, será que o professor também está fazendo o uso correto da ferramenta, da inteligência artificial? A gente precisa entender que em março de 2026, um pouco menos de um ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou normas para o uso da IA nas instituições de ensino. A tecnologia deve funcionar como suporte ao processo pedagógico e não substitui o educador. Primeiramente, esse medo, porque vai substituir o professor. Não. Ela precisa ser utilizada, mas não é por objetivo substituição. Está aprovado, decidido pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? A partir de 2026, o componente computação na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, torna-se obrigatório. Por exemplo, o estado do Piauí já inclui a IA como disciplina nos 9º anos e no ensino médio. Então, isso não é o futuro, está acontecendo agora. E é exatamente aí que entra o professor de história. Porque a história é, por natureza, a disciplina do pensamento crítico, da análise das fontes, da desconfiança saudável diante de qualquer narrativa, inclusive de uma máquina. Se existe uma disciplina que pode ensinar o aluno a usar a IA sem ser usado por ela, essa disciplina, com certeza, é a história. Agora, a gente vai fazer uma coisa na prática. A gente vai abrir aqui uma inteligência artificial. Você pode escolher qual a ferramenta que você utiliza. ChatGPT, Gemini, Claude. Eu uso o Claude. Então, o que eu faço? Agora eu vou pedir para que o Claude crie um plano de aula de 50 minutos sobre a era Vargas para o 9º ano do ensino fundamental, incluindo competências da BNCC, atividades de avaliação. Bom, é óbvio que eu estou brincando com vocês agora. O Claude, ele vai demandar um tempo aqui para poder fazer isso. E ele faz, tá? Ele me entrega um plano de aula em que constam aqui objetivo, competências, atividades, avaliação. Parece perfeito. Para mim, está muito bem organizado, uma sequência didática, de
50 minutos, dá 10 minutos para organização, né, e para provocação junto aos alunos para falar de Getúlio Vargas, né? Inclusive me sugere uma frase provocadora: é possível que o mesmo governante seja ao mesmo tempo ditador e popular? Provocativo, tá? Ele me dá um segundo momento em que se utiliza algumas frases, algumas perguntas, né, sobre a chegada de Vargas no poder, né? E aí já começam alguns questionamentos. Ele me dá alguns caminhos para eu provocar os alunos, tá? Isso é interessante. Mas o que eu estou falando agora é justamente isso. A IA gerou o plano, pediu o plano pela BNCC, pelo currículo da rede, conforme for sua rede, você insere e pedir para ele gerar. A grande questão é que agora eu sou o curador. Eu necessito analisar esse material que chegou, porque eu sou formado nessa área. Eu estudei. Então eu preciso confrontar o que a IA está me passando, tá? E observar. Na realidade, preciso ver. As competências que estão aqui da BNCC estão corretas? A abordagem tem uma visão crítica ou apenas descritiva? As atividades promovem aprendizagem significativa ou são apenas exercícios de cópia? A IA, ela organiza a informação, muito bem organizada inclusive, mas não tem intencionalidade pedagógica. Ela não conhece seus alunos. Ela não sabe que o João tem dificuldade de leitura, que a Maria se interessa por música, que a turma do nono B já estudou populismo no bimestre passado. Quem sabe disso é você, professor, eu, professor. Então, eu preciso analisar, eu preciso verificar a veracidade. Por quê? A IA, ela gera o rascunho. O professor gera o sentido. Novamente, a IA gera o rascunho. O professor gera sentido. Captado? Agora, olha que legal. Eu vou mostrar algo que você pode mudar a forma como você trabalha fontes históricas. Eu vou pedir para a IA que responda como se fosse um personagem histórico. Eu já adiantei isso aqui, tá? Eu perguntei para a IA: responda como Getúlio Vargas em 1942. Quer dizer, eu estou pedindo para a IA responder como se fosse o Getúlio Vargas. E o jornalista pergunta: por que o Brasil deve entrar na guerra? A resposta tem que ser em primeira pessoa, com base no contexto histórico. E olha que interessante. Ela colocou algumas coisas aqui bem plausíveis até, né? Ela construiu uma resposta em primeira pessoa, com argumentos que Vargas poderia ter utilizado. Ele colocou que a soberania estava ameaçada, que os navios brasileiros foram torpedeados, que uma pressão dos aliados para, não da participação, mas assim, para o posicionamento brasileiro por conta das matérias-primas, tá? Isso é interessante. Imagine na sala, o aluno pode entrevistar Vargas, Princesa Isabel, Zumbi dos Palmares, formular perguntas, receber respostas e depois comparar as fontes primárias. Olha que tarefa interessante. Você pede para os alunos fazerem isso na IA e depois você confronta eles com fontes históricas primárias. Discursos do Vargas, textos com historiadores sobre a vida da Princesa Isabel ou do Zumbi dos Palmares, e pede para confrontar a fala de Vargas, da Princesa Isabel ou do Zumbi dos Palmares com essas fontes históricas. Quer dizer, você já está ensinando o aluno a utilizar a IA de maneira responsável. Quer dizer, olha, tudo que chegar dessa IA
você precisa testar. Você precisa confirmar a partir de uma fonte primária. Porque senão a IA ela vai inventar. Ela pode vir a inventar. Ela pode colocar palavras na boca do Vargas que ele nunca disse. Aí é que está a riqueza pedagógica. É desconfiar das narrativas, é checar as fontes, é pensar historicamente. A IA nunca vai substituir uma fonte primária. Ela vai criar necessidade de você ir até ela. Então, olha só, no primeiro momento eu mostrei a IA para o professor. Você foi pedir um plano de aula. Perfeito, isso não é problema nenhum. Você pediu um plano de aula com base na BNCC, no currículo da sua rede, você anexa isso ao IA. O IA vai pegando a sua maneira de pensar. Você coloca que tipo de aula que você necessita. Tá? Quanto maiores informações, melhor a IA vai gerar respostas. Tá? Mas vai que você está com pressa, olha, eu preciso de uma aula para Vargas, eu vou ter 2 momentos de aula, 2 aulas de 50 minutos, eu preciso dar um panorama da era Vargas, pontos principais, e você pede isso e coloca lá. Quando sai o plano de aula, você vai fazer a curadoria dele. Agora você vai olhar, você vai ver se está tudo correto, que ele já te adiantou uma parte burocrática. Ele já te adiantou uma parte que você ficaria pesquisando. Quer dizer, ele já te adiantou. O trabalho, não é que ele vai ser minimizado, mas ele vai ser mais célere, né? A digitação e tudo mais. Pronto. Você pode colocar até um modelo da Secretaria de Educação que você trabalha, da escola que trabalha. Olha, eu quero um plano de aula neste modelo, com base no currículo, com base nas competências gerais da BNCC e tal, é isso. Tá? Então, não pense que você está burlando, você está usando uma ferramenta para o dia a dia do professor, que é complicado. E ao mesmo tempo que você, olha que rico que é isso, que quando você está aprendendo, você também está fazendo com que o aluno aprenda a utilizar a ferramenta de maneira responsável. Queria fazer um desafio para vocês. Se eu mostrasse agora um texto, parágrafo, escrito por um historiador, e um outro texto, né, um outro parágrafo, escrito pela IA, você saberia identificar qual foi feito pela IA e qual foi feito por um historiador? Provavelmente não. Tá? A maioria erra. É muito difícil você identificar parágrafos soltos. O texto, sim, uma análise muito maior. Por isso que a gente precisa ensinar aos alunos a identificar o que é produção humana e o que é produção de máquina. Mas primeiro, eu, como professor, preciso entender isso. Tá? Qual o nome que a gente dá a isso? Chama-se letramento em inteligência artificial. Não sei se você já ouviu falar, mas o letramento em inteligência artificial é entender a maneira como a IA ela escreve, como ela coloca as informações. Bom, na aula de história, essa atividade pode funcionar muito bem. Você mostrar para os alunos 2 textos, um texto gerado por IA e outro por um historiador. Aí você pergunta qual é e por quê. Excelente atividade para você fazer com os seus alunos, tá? Por quê? Você vai trabalhar a leitura crítica, você vai trabalhar argumentação e análise do discurso. Análise de discurso é entender, porque alguns pontos vão ser colocados. Lógico que você vai fazer uma provocação. E essa provocação, ela vai partir da sua intencionalidade pedagógica. Novamente a palavra intencionalidade. A máquina não tem intencionalidade. Ela tem informações. Ela busca essas informações a partir da sua necessidade. Então, você, professor, pode sim. Eu sou professor de história, posso fazer letramento em IA? Claro que deve. A gente não pode esquecer que ler e escrever é uma obrigação de todas as disciplinas da área, de toda a área do conhecimento. Então, ler, escrever, interpretar, entender o que está nas linhas, o que está entre as linhas
e o que está por trás das linhas. Faz todo sentido, tá? Uma coisa que tem que ficar clara para nós professores, não só professores de história, mas nós professores de história, professores de humanas, a gente trabalha muito com texto, a gente trabalha muito com fontes. E que fontes é essa que a IA está buscando? Essa é a grande questão. Então, faça essa provocação com os seus alunos. Pegue um texto de um historiador, tá? Depois da atividade você mostra de onde você tirou o livro, quem é o autor e tal. E o outro, você mostra que foi gerada pela IA a partir de que prompt. Você pediu o que para ser gerado, ok? Fica a dica, isso é muito importante. Agora eu quero falar com você, professor. 4 usos práticos que você pode fazer da IA. Isso é fácil, tá? Não necessariamente mostrar a tela aqui e tal. Isso são recursos. Hoje em dia, uma pessoa falar que não usou ainda nenhuma IA, você está fora do que está acontecendo no mundo hoje. Primeira coisa importante que pode te ajudar, geração de questões. A IA cria em segundos, o que você levaria 1 hora. Eu testei, eu pedi 5 questões sobre o Brasil colônia para o 7º ano. O resultado foi ótimo. Mas a questão 5 tinha um erro de data. Então, você precisa entender que o professor é o curador, ele não é o consumidor passivo. Porque, claro, você pede as questões, você corrige elas, observa se está tudo dentro dos conformes. Você faz a curadoria desse material. Segundo ponto, tradução e adaptação de fontes. Eu trabalho com história militar e muitas das minhas fontes elas estão em inglês. A IA traduz e adapta a linguagem para o nível da turma. Ou para mim, para trabalhar com os alunos e não tem tradução em português, eu posso pedir para a IA gerar essa tradução e ainda deixar compreensível para a faixa etária que você quer trabalhar. Isso é importante, porque ela democratiza o acesso a documentos que só pesquisadores tinham. Quer dizer, você vai na internet, você consegue um documento, tá lá na biblioteca de Oxford, e tá em francês, tá em alemão, tá em inglês. Poxa vida, vou ter que traduzir isso daqui e tal, não dá. Peço para a IA, coloco o texto, faça a tradução para mim, tá? Peça uma tradução compreensível, ou com rigor acadêmico, ou mais plausível para o público que vai usar, se é para você ou se é para os seus alunos, tá bom? Para te abrir portas, né? Acesso a documentos que antes seria impossível você ter contato. E se você tivesse, não ia ter tempo hábil de fazer o uso correto deles. Terceiro ponto para você usar a IA, professor. Organização do conteúdo. Peça a IA que organize eventos de um período em esquema. Ponto de partida para a sua turma. Um mapa mental. Você cria um mapa mental e vai te dar os caminhos, os pontos a serem seguidos. Tá? Organize esse conteúdo para mim em 4 aulas de 45 minutos. Tal. Ele vai gerar. Ele não está te gerando plano de aula. Ele vai te sugerir a partir das fontes, e é muito importante que você anexe fontes. Um livro que você está utilizando, isso é muito bom. Isso é perfeito. Uma grande ferramenta que você pode utilizar é um notebook LM do Google. Ele trabalha a partir das suas fontes. Ele é uma IA fechada. Ela só vai procurar coisa na rede se você assim solicitar. Porque senão ela vai trabalhar a partir das fontes que você anexar à plataforma. Então você pode colocar livros tais que você leria tal para preparar suas aulas e tudo mais, colocar e pedir. A partir desse material, crie uma organização dos conteúdos para trabalhar em X tempo, tá? Enquanto as aulas. É que assim, existem ferramentas que são muito importantes para nós, professores. Ele cria ele cria uma apresentação da maneira que você quiser. Você vai lá e coloca o perfil que você quer. Cria uma apresentação em vídeo, cria um podcast, cria quiz. Olha, maravilha!
Você pede perguntas e respostas. Você pode fazer gincanas com seus alunos. Poxa, eu não tinha tempo, eu sempre quis fazer. Agora, tem a IA. Use a ferramenta a seu favor, professor. Tá? Então, entenda que ela vai adaptar o conteúdo para níveis diferentes. Pesquisa, professor. É necessário pesquisar. Nossa profissão é isso. Nós somos eternos pesquisadores. Como diz Paulo Freire, a gente aprende enquanto ensina, ensina quando aprende. Não há docência sem discência. A gente precisa ter compreensão disso. Para a gente educar um aluno num letramento de IA, nós também precisamos ser letrados nessa prática. Esses 4 pontos principais. Ele pode te ajudar, primeiro, gerar questões. Segundo, traduzir e adaptar fontes. Terceiro, organizar conteúdo. E quarto, a diferenciação pedagógica, que é isso que eu acabei de falar. Se você tem o perfil da sua turma, você sabe em que níveis estão seus alunos, a partir da avaliação processual que você faz. Então, a partir da realidade que você tem para determinados grupos de alunos, você pode, eventualmente, dar tarefas diferenciadas. Eu falo, perfeito. É uma educação inclusiva. A escola é para todos. A escola trabalha no princípio da equidade. Então, nós precisamos dar a cada um conforme suas capacidades. Não é só acesso e permanência. É aprendizado real para a vida, educação integral, a questão cognitiva, afetiva, relacional, comportamental, motora. Tudo isso está envolvido. Isso é neurociência pura. O cérebro trabalha de diferentes formas e de diferentes estímulos. Ok, professor? Só a IA fosse só o lado bom, seria perfeito. Mas a IA tem riscos reais. O primeiro delas é a alucinação. A IA inventa fatos com confiança absoluta. Por quê? Porque ela precisa te dar uma resposta. E se ela não encontrar, pode ter certeza que ela vai inventar. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa para os meus livros, né? Eu escrevo sobre a Força Expedicionária Brasileira, entre outras temáticas, né? E aí eu estava fazendo uma pesquisa e aí ele vai e me coloca que os principais combates da Força Expedicionária foi Monte Castello, na Itália, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E ele me deu que isso aconteceu em 43. Então, 43 foi a criação da Força Expedicionária. Na realidade, a luta em Monte Castello ocorreu em fins de 44 e início de 1945. Então, a gente precisa tomar cuidado. E, segundo, fora alucinação, a IA foi treinada com textos predominantemente eurocentrados. Olha só, que significa principalmente com coisas da Europa e dos Estados Unidos. Está muito formatada dentro do hemisfério norte. Era muito o que está abaixo da linha do Equador. É uma verdade. Se você pedir para a IA, conte a colonização do Brasil, ela vai dar uma perspectiva portuguesa. E aqui eu quero mostrar como usar isso pedagogicamente. Eu posso digitar na minha IA, conte a chegada dos portugueses em 1500 do ponto de vista de um Tupinambá, que eram, né, a etnia, né, diversa que existia no litoral brasileiro. Aí eu peço depois que saiu essa visão, como foi a prática de fazer isso com Vargas, né? Agora eu faço com Tupinambá, chegando aos navios, quer dizer, como é que esse impacto no primeiro contato com os portugueses. Depois eu peço do ponto de vista de Cabral. Olha, é o mesmo evento, só que são duas narrativas completamente diferentes. Isso é uma aula de história inteira. O aluno aprende que toda narrativa tem um ponto de vista, inclusive a IA. E isso é importante. Para que fonte ela está buscando? E que perspectiva indígena que a IA construiu? Na verdade, ela buscou uma projeção ocidental indígena. A voz, né, ao índio Tupinambá, ela vai dar uma voz aportuguesada.
ocidentalizada, porque ela não tem fontes para dizer como ela pode se falar em primeira pessoa no indígena tupinambá. Esse é um problema. Se o aluno gera respostas prontas, ele não aprende. Se o professor usa sem refletir, ele não ensina. Forte isso. A singularidade do professor, a leitura do local da história, isso nenhuma máquina substitui. Você precisa criar o seu perfil dentro da IA que você usa. Você precisa corrigi-la. Identificou erro? Diga, a data está errada, a data correta é tal, 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 conforme tal. Você precisa ensinar a IA, não é a IA que vai te ensinar. Você precisa ensinar a IA. Como você precisa ensinar aos seus alunos a aprenderem o sentido e o significado daquele conteúdo. Então, use a IA como uma ferramenta, nunca como uma muleta no teu trabalho, tá? Por quê? Se você reclama que o aluno usa a IA para dar respostas prontas para te entregar na sua atividade, fica a questão. Você também está pegando esse material que você pediu na IA sem fazer curadoria, sem refletir sobre ela, achando que vai estar ensinando? Não é bem assim. Bem, eu não quero que você saia desse vídeo, que pode ter te inspirado muitas coisas, assim eu espero, nem saber como começar. Então tem um método muito interessante em 4 etapas. Essas etapas aqui. Gere, verifique, compare e reflita. A grande questão. Primeiro, use a IA para gerar um conteúdo. Plano de aula, texto, questões. Esse é o rascunho bruto. A IA gera o rascunho. O professor gera o sentido. Isso é o G de gerar. O V, que verifique. Confira cada informação com fontes confiáveis. A IA errou a data? Omitiu um grupo social? Reproduziu um viés, até preconceituoso? Você precisa treinar novamente, você precisa treinar a IA. Você precisa dizer o que você quer. Respostas embasadas academicamente, com fontes confiáveis. Agora, o C de compare. Leve o resultado para a turma. Peça aos alunos que identifiquem diferenças e contradições. Até para trabalhar esse letramento da IA. Né? Leva um texto produzido de maneira coerente, um texto genérico sobre o assunto. Compare, veja textos interessantes para você trabalhar com seus alunos. Vejam textos gerados de maneira consciente. Você pediu para gerar. Você verificou. Agora, veja a necessidade de utilizar esses textos com seus alunos. O reflita, o R de reflita, a IA faz bem. O que faltou, o que só o ser humano pode acrescentar. Esse é o momento em que o aluno entende porque o professor existe. Ele entende que o professor está ali justamente para explicar as questões que estão sendo postas pela IA, pela produção da IA. Novamente, utilizar a IA não é errado. O errado é você não refletir sobre isso. Ela te dá um caminho para você trabalhar com seus alunos. Agora, quem vai fazer a aula garantir a aprendizagem dos alunos, com certeza, sou eu, professor. A grande questão que a gente precisa entender que a última letra é o R. É o R do método. Refletir sobre aquilo que está faltando a partir daquela IA gerou para mim trabalhar com os meus alunos.
Eu vou encerrar esse vídeo voltando para o início. Quando eu descobri que os meus alunos estavam usando a IA, a minha primeira reação foi de medo. Medo que a tecnologia me tornasse obsoleto. Mas depois de 2 anos testando e errando, eu entendi uma coisa. A IA faz muita coisa que eu faço, mas ela não faz nada do que eu sou. Ela não olha nos olhos de um aluno e percebe que ele não está bem. Não adapta a aula no meio do caminho, porque sentiu que a turma não entendeu. Não conta a história do sargento Max Wolff Filho com a voz embargada de quem passou anos pesquisando aquela vida. A inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária. Ela só é extraordinária nas mãos de um bom professor. Vou repetir. A IA é uma ferramenta extraordinária, mas nas mãos de um bom professor. Use a IA, teste, erre, mas nunca se esqueça. A sala de aula é o lugar onde o conhecimento ganha vida. E isso só acontece quando tem um ser humano lá dentro. São as relações humanas. É como disse, o olho no olho. É o momento que você percebe que agora você tem que tomar outro caminho com a sua turma. Seja o curador dessa ferramenta. Seja o intermediário do conhecimento dessa plataforma riquíssima e poderosíssima para fazer com que seus alunos aprendam. Agradeço. Tá? Obrigado por assistir. Esse vídeo vai fazer parte da virada educacional da Universidade Metodista de São Paulo. Se isso faz sentido para você, compartilhe com um colega e me encontre no canal Professor Ulisses, toda semana. Às terças-feiras, 18 horas, vai ter um vídeo novo no canal. Ok? Educação e História. Até a próxima aula.